Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial e da Astral TV. Eu sou a Gabi Estrela, astróloga, taróloga e também comunicadora da rádio que toca a sua vida. Aqui na Madrugada Astral, eu sempre trago assuntos importantíssimos para te ajudar a ter uma qualidade de vida mais elevada, um padrão vibratório melhor, uma vida mais fluida, mais feliz. E tudo isso parte de um princípio muito básico, que é o amor próprio e o autocuidado. No programa anterior, falamos sobre a importância da alimentação para quem quer cuidar também do espírito. E hoje eu estou com ela, a Nutri, Natália Gasparini, para trazer para vocês a clareza e a importância e direcionamento, dicas de como ter uma alimentação saudável, mesmo diante de uma rotina maluca. Porque aqui, né, quem não tem uma rotina agitada, e muitas vezes a gente esquece até de comer, come qualquer coisa no carro, é aquela maluquice. Mas será que tem jeito da gente comer um pouco melhor, mesmo diante das adversidades? A doutora Natália Gasparini é nossa Nutri e vai trazer essas respostas para nós. Seja bem-vinda, Nath! Obrigada, Gabi. Estou muito feliz com o convite. Bom dia, gente. Estou muito feliz e vamos começar. Vamos. Nath, fala uma coisa. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Nath, uma coisa. Tem gente que acha que não é possível se alimentar bem por causa da correria do dia a dia. Sim. Existe alguma forma para essa pessoa ter um hábito um pouquinho mais saudável, sem que interfira dentro da rotina dela, que às vezes é cheia de imprevistos? Ah, sim, Gabi, com certeza. A maioria dos meus pacientes tem uma rotina muito conturbada de trabalhar na Paulista, morar muito longe do trabalho. E a gente vai realmente nesse sentido na consulta. Porque antes as pessoas elas tinham uma noção muito quadrada da nutrição, que tem que fazer marmitas super saudáveis, tem que ter só a proteína e as saladas, frutas, mas a gente vai quebrando isso com dicas de lanche da tarde, que a pessoa consegue comer no trabalho. Então também tem formas de comer frutas que não seja tão trabalhosa. Então você pensa, se adequa a dieta da pessoa, a rotina dela, fazendo que ela fique mais acessível, que ela tenha, de fato, adesão na dieta, né? Uhum. E, Nath, o que é imprescindível para que uma alimentação seja balanceada? Bom, em primeiro lugar, ter paciência, porque hoje em dia parece que na rede social é muito falado que a gente precisa ter um equilíbrio muito grande, então as pessoas querem tudo imediatamente. Então, primeiro ter paciência com o processo, depois ser muito transparente com você e também com a Nutri, porque a gente está lá para ajudar. Então, as pessoas precisam ter essa clareza com elas e com a gente. E também muita conversa. O diferencial do meu atendimento é que eu faço um apoio muito grande para eles, então faço um retorno mais rápido da consulta, porque antes os retornos eram feitos em 30 a 40 dias. Mas é muito tempo para uma pessoa ficar sozinha. É verdade. Inclusive, eu senti isso na minha própria experiência. Uhum. Quando a gente começa a seguir uma dieta, a gente passa a se observar um pouco melhor. Né? A gente começa a entender como o nosso organismo funciona, quando a gente tem fome, quando a gente não tem fome, o que é de fácil adesão, o que não é. Uhum. E quando a gente olha só para a nossa vida de uma forma assim, pouco analítica, quando você entra num consultório e fala, a doutora geralmente pergunta, né? Como que você come? Como que você faz a sua alimentação? Vem um monte de coisa na cabeça que não condiz com a nossa realidade. Verdade. E aí a gente só vai confrontar isso quando tá com a dieta ali. Muitas vezes a dieta é feita dentro daquilo que a gente falou, mas a gente não consegue sustentar. Então, na verdade, não é a dieta que era difícil. É a nossa visão sobre os nossos hábitos alimentares que não são tão fiéis, né? Uhum. E ao deixar espaçado demais
a consulta, o retorno, a pessoa nem lembra aquilo que ela teve de facilidade de comer, quais foram as suas dificuldades. Sim. E aí perde também a adesão, porque muitos podem pensar, como eu também já pensei, eu já errei uma semana, já Sim, errei verdade. tantas vezes, já fiz isso, já fiz aquilo. Vou comer então certinho por um mês para depois eu voltar. E esse mês nunca chega. Então é muito bom ter esse retorno antecipado. E dentro do seu protocolo, Nath, como que você avalia isso? Como que acontece os retornos? Como que você acompanha o seu paciente? Bom, Gabi, então, eu faço a consulta presencial online e ofereço um retorno online em 15 dias. Por que online? Porque às vezes a pessoa me vê pessoalmente, mas 15 dias para ela ir novamente no local é muito trabalhoso. E esse retorno online, ele dura mais ou menos 40 minutos. Então a gente conversa sobre praticidade, o que funcionou e o que não funcionou. Porque é o que você falou, às vezes a gente não presta tanta atenção na hora que está falando com a Nutri e os problemas começam a acontecer ali na rotina. Geralmente, os meus pacientes têm mais problema à tarde. Então, como que eu vou comer saudável 3 horas da tarde, 4 horas? Aí que entra essa escuta, fico escutando muito eles, conversando, ouvindo muita opinião deles e depois eu tento fechar com uma nutrição mais simplificada. Perfeito. Então, olha como a base, né, da alimentação ser saudável vem da autoobservação e também do acompanhamento do profissional. Porque a gente não pode fugir, né, daquilo que é vital para nós. Sim. E a alimentação vai nos dizer como vamos chegar lá no final da vida, porque ela vai ser uma grande responsável pela nossa saúde, pela nossa longevidade. E aí a gente vai deixando para depois, porque acha, inclusive, que pode fazer sozinho. Sim, completamente. Né? E aí, quando a gente vai achando que vai fazer... eu só vou tirar isso aqui, só vou parar de jantar. Né? Muita gente fala, vou parar de jantar, vou parar de comer pão, vou parar de fazer uma coisa, vou parar de fazer outra. E os resultados não acontecem. E quando acontecem, não são sustentáveis. E aí o acompanhamento profissional vem para trazer, de fato, essa adesão junto com uma transformação. Porque a mudança, ela vem realmente da mentalidade do hábito, né? E não da dieta em si. Sim, eu sempre falo isso para os meus pacientes, que para você ter um hábito, primeiro você tem que ter um pensamento, depois isso vira uma atitude e com o tempo vira hábito. E às vezes acontece das pessoas tentarem fazer sozinhas e aí acaba virando uma bola de neve. Então, por exemplo, começa, aí faz uma semana, fica com fome, aí come mais, aí vira o efeito rebote, que é o que as pessoas tentam fugir. Então, na consulta, eu falo muito sobre essa questão que você falou e também sobre um ponto importante que é assim, às vezes as pessoas tentam pegar hábitos de outra pessoa. Então, por exemplo, um personal trainer vai lá e come uma coisa específica todo dia. Então, vou comer também para ser saudável. Mas não é esse ponto. É toda a rotina da pessoa, são os cardios que ela faz, são as marmitas que ela organiza. Então, ficar tentando copiar algo para fazer sozinho não é o caminho. Eu falo para eles que nós vamos olhar uma referência, então eu gosto muito dessa corredora ou desse personal, e vamos tentar adequar com a rotina, alguma coisa que você goste desse personal para encaixar com a sua vivência. Claro, até porque uma pessoa que se baseia num atleta de alta performance e vive uma rotina de escritório, não tem como, né, se dar match, não tem como encaixar ali e ter os mesmos resultados. E é isso que a comparação faz. Faz com que a gente deixe de olhar para as nossas necessidades para atender uma expectativa que não condiz com a nossa realidade e, por consequência, vem o quê? A frustração, vem a dor, vem, porque comigo não funciona, eu já tentei de tudo, mas a pessoa tentou de tudo, menos o que funcionaria, que é olhar para si. Né, que é buscar realmente uma ajuda personalizada. E eu sempre falo aqui nos programas que tudo que a gente precisa fazer
parte do pressuposto da gente se observar, da gente se conhecer e não ficar na comparação, pegando receita de bolo emprestada, porque Sim. isso não vai funcionar, né? E muitas vezes pode até prejudicar, porque às vezes aquela pessoa pode ter uma resistência ou algo que não vai funcionar para ela e ela está fazendo exatamente o contrário. Em vez de buscar saúde, pode estar adquirindo até mesmo um problema, né? Com certeza, Gabi. Hoje também acontece muito de estratégias que são super difíceis de serem colocadas para o paciente, que precisa de um olhar muito mais personalizado e as pessoas tentarem fazer. Por exemplo, o jejum. Boa. Geralmente, quem faz academia já tem uma questão com treinamento, então já consegue treinar em jejum ou alimentado. Mas acontece de pacientes verem na internet e tentar replicar. Mas aí, por exemplo, corta o jantar. Então termina de comer às 6 horas. E aí acorda umas 7, vai trabalhar às 9 horas. Chega no trabalho. Mas esse percurso de você acordar até trabalhar também está gastando caloria, está exigindo de você. Claro. E aí os pacientes, às vezes, dá dor de cabeça nesse meio período. Às vezes dá uma visão um pouco conturbada, porque está faltando energia, tentou replicar um jejum de uma pessoa que já está habituada ao treinamento e muitas vezes não dá certo. Outra coisa também que você falou e eu lembrei é shot de imunidade, sabe? Sim, inclusive eu caí nessa também. Sério, Gabi? Sério, porque eu realmente achei que fazia sentido, mas não tanto quanto eu achei que fizesse. Mas você achou ruim? Olha, na minha experiência, na verdade, estava tomando própolis. Ah, sei. Só própolis e cápsula de cúrcuma. Uhum. Aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, porque de fato eu estava com a imunidade mais baixa e eu fui me aventurar, né? Sim. Só que aí, o que acontece? Nada como, voltando, né? Olhar para mim de verdade. Eu estava com a imunidade baixa porque eu estou com uma deficiência de ferritina e de B12. Ah, Não é o própolis que vai me ajudar. sim. Verdade. E como você descobriu a... Exame. Aí eu fui em busca, Ah, tá. entendeu? Uhum. Aí eu realmente fui buscar o que estava acontecendo, Uhum. né? Porque enquanto a gente vai se aventurando, pegando receita de bolo, achando que o que funciona para o vizinho vai funcionar para nós, pode simplesmente não funcionar, como pode prejudicar, né? Com certeza. Mas traz um pouquinho mais pra gente sobre esse mito dos shots de imunidade. Tá. Quais são os principais que você pega o pessoal fazendo, que você fala, meu Deus, não acredito. Olha, tem o principal, que é uma mistura de limão com cúrcuma e própolis. E eu falei dele porque é uma bebida muito ruim, é um gosto muito forte. E a cúrcuma, ela tem a propriedade antioxidante, antimicrobiana e anti-inflamatória. Mas essa quantidade que você coloca no shot não é suficiente para ter essa atuação do alimento. E aí acaba colocando isso na rotina e o própolis também, ele vai raspando na garganta, não vai um pouco? Vai. Então, e aí às vezes as pessoas faziam isso se forçando e não precisa. E aí a gente consegue trazer uma outra bebida um pouquinho mais gostosa que chama Golden Milk. Já ouviu falar? Não. Não? Golden Milk é uma bebida indiana. E é assim, leite de coco, mas pode usar o leite de amêndoas ou o leite de vaca. E aí você coloca um pouquinho de cada especiaria também. Então vai canela, cardamomo, cúrcuma e um pouquinho de pimenta. Uau, deve ser muito delícia isso. E mel, verdade, tem o mel. E aí tem as propriedades um pouquinho da cúrcuma, do cardamomo e é uma bebida muito mais gostosa. E aí você pode tomar à noite também, de manhã. Fica um leite com gostinho de especiaria, sabe? Ai, eu adoro isso. É bom, né? É muito bom. E olha que interessante, né, Nath? Você trouxe um ponto aqui do sabor, Sim, com certeza. né? E isso faz com que as pessoas realmente
se identifiquem mais com aquele estilo de vida, porque também é saboroso. Porque nem tudo que precisa ser saudável precisa ser ruim, né? Não ter Sim. tempero, não ter sabor, não ter gosto. Muito pelo contrário, né? Uhum. E você trouxe aqui uma coisa muito, muito legal. Olha a gente fazendo careta logo de manhã, a vida já não é fácil. Aí você toma um shot de Sim. limão com cúrcuma, alho, uns trem, tudo. E a Nath trouxe algo delícia, muito mais prazeroso, que vai ter o mesmo efeito. E aí ninguém tá falando sobre isso, né? Sim, Então, nada verdade. como buscar um profissional certo, né? Uhum. E além dos shots, Nath, quais são os outros mitos que você escuta bastante dos seus pacientes que pode ajudar o pessoal de casa? Ah, a principal é que comer doce à noite faz mal. Claro que comer uma quantidade maior de carboidrato pode deixar a pessoa mais ligada e dificultar no sono. Mas isso acaba prejudicando os pacientes porque tem gente que só consegue comer quando chega em casa. E aí poupa de jantar, não quer comer muito por conta desse mito de que comer carboidrato à noite faz mal. Mas a gente já sabe que não faz mal, não. Que pode comer sim um lanche mais saudável. Eu falo muito para os pacientes de rapidez, com frango desfiado, Ah, eu sempre seleta. como. Bom, né? Bom, rápido, prático e barato, Verdade. né? Uhum, Então sim. isso funciona muito. Além do mais, Nath, e essa febre de batata doce com frango? Ah, então, isso acaba prejudicando muitos pacientes porque não é gostoso, né? Ah, é um pouco sem graça. Então, isso daí é um tipo de refeição que veio do fisiculturismo. Geralmente, para as preparações de campeonatos, eles fazem uma dieta muito regrada, então com proteína e um carboidrato simples, que seria arroz ou batata doce ou batata. E aí tentaram replicar isso para o cotidiano, mas não tem nenhuma graça. E os pacientes, quando tentam fazer, que já tentaram antes de me procurar, reclamavam muito porque não é sustentável. Você faz e depois para. Para um fisiculturista conseguir comer essa dieta por muito tempo, ele tem objetivos muito bem esclarecidos na mente deles. Eles querem ganhar o troféu. Isso não condiz com a realidade de cada um, do dia a dia, do trabalho, né? Com certeza. E isso faz com que a pessoa fique cada vez mais frustrada, né? Com E certeza. aí ela vai tentando vários caminhos, não segue firme em nenhum e desconta onde no final do dia? No doce. No doce, exatamente. Porque fica frustrada e aí vai descontar, ah, eu mereço. Comi a semana toda frango com batata Sim. doce, não aguento mais. Agora, se a gente coloca um pouco mais de diversidade nessa alimentação, pensando também no prazer de fazer isso, tudo fica muito mais equilibrado, né? E fica Com mais certeza. fácil de ser de realmente de ter ali uma adesão, de fazer daquela dieta não apenas uma dieta, mas um estilo de vida. Nossa, muito, Gabi. Isso que eu falo nas minhas consultas. Não é para você seguir uma dieta por 2 meses, difícil e parar. A ideia é que você consiga ter autonomia. Vou dar 2 exemplos. Ontem mesmo eu vi um Instagram de uma paciente minha e ela posta tudo no Instagram, assim. E ela tava lá na casa dela, deu umas 11h30, meia-noite. Ela falou: Nossa, tô com muita fome, vontade de comer alguma coisa, vou ver na geladeira. E ela se gravou. Aí, o que que você pensa? Que a pessoa vai comer um bombom, alguma coisa, mas ela simplesmente foi lá, ela que quis. Ela foi lá, pegou um iogurte, um pouquinho de uva e um pouquinho de whey protein mais adocicado. E ela, no vídeo, falou assim pra galera: Gente, é uma refeição boa, tira a vontade de comer doce e você não fica com fome. Então, além dela ter aprendido, ela também estava passando esse conhecimento para as pessoas que seguem ela. Muito legal. E de uma forma que faz bem, é uma alternativa gostosa e Total. saudável. Eu gosto muito de fazer bolinho de caneca de banana, Boa, sim. né? Aí eu coloco, aí eu tô com vontade de comer um bolo de chocolate. Gente, às vezes a informação tá ali. A gente só não tem acesso a ela por falta também um pouquinho de curiosidade, de buscar o que a gente tem em casa e fazer algumas experiências que trazem também a saúde junto com a Uhum. saciedade e aquela vontade do prazer mesmo, né? Então, esse bolinho que eu faço, ele vai
um ovo, uma banana, uma colher de achocolatado, Uhum. na verdade, cacau 100%, e aí uma colherzinha de farinha de aveia, sabe? Aí eu bato Isso. tudo e vai no micro-ondas. Igual um bolo de chocolate. Sim, é verdade. E ainda, Gabi, quando as pacientes querem muito comer um doce, eu falo para elas fazerem essa receita e colocar 2, 3 quadradinhos de chocolate em cima ao leite. E aí fica uma calda de chocolate. Perfeito. Melhor? Muito melhor do que ficar restritivo ali no batata doce com um ovo, Fruta. uma fruta, né? Ai, não pode nem comer manga porque manga é calórico. Gente, tem que ser flexível, Com tem que certeza. ter, né, essa condição desse olhar que a vida precisa que seja funcional, que seja prático, não utópico, né? Então, cada um fazendo o melhor que pode, com consciência, com certeza isso vai refletir numa qualidade de vida melhor e, sobretudo, em relação a uma dieta que seja sustentável no longo prazo. E aí a opção da pessoa passa a ser algo mais consciente. Ela vai num restaurante, ela já entendeu que ela pode sentir prazer comendo uma fruta ou variando ali algumas coisas. E também que não é errado pedir um pedaço de pizza quando, É, com né, certeza. quando puder, né, fazer essa escolha. Mas tudo com muita consciência. E, Nath, para quem está ouvindo aqui você falar e ficou curioso e quer realmente ter um pouco mais de conhecimento do seu trabalho e melhorar a própria vida, como essas pessoas te procuram? Bom, a minha fonte principal de comunicação é o Instagram, que é gasparini.nutri. Então lá todos os dias eu estou nos stories falando, mostrando minha rotina. Eu também publico vídeos explicando a minha conduta nutricional, que é essa, Gabi, um acompanhamento. Não é uma consulta avulsa com retorno. Então, sempre estou acompanhando meus pacientes no WhatsApp, porque a nutrição é conversa. Não existe nutrição sem conversa. Então, antigamente tinha essa visão, até as pessoas tinham um pouquinho de receio de falar a verdade para Nutri. Então, eu quebro muito isso no Instagram. Pode contar a verdade, porque eu também, de final de semana, às vezes tenho vontade de comer um doce, vou comer uma pizza. Porque a nutrição, ela é muito poderosa. Os alimentos Claro. são muito poderosos. Tem alimentos que, se você coloca uma condição, ele pode ajudar você a curar, se for uma condição que não precisa de remédios. Tem os Sim. remédios fitoterápicos, que são a base de plantas, que ajudam muito. Mas essa nutrição poderosa, ela só é eficiente se você consegue também ter sua saúde mental. Então, não adianta ficar se cobrando tanto, comendo todos esses alimentos poderosos, que inclusive, Gabi, tem até uma condição chamada ortorexia. Já ouviu falar? Não, o que é isso? É um caso clínico de quando a pessoa só come saudável, não aceita comer nada que não seja saudável, assim. Então, é viciado em fazer exercício, viciado em comer saudável, não abre espaço para nada. Então, Rigidez, né? Isso. Então, leva no limite da exaustão ali, da dieta, do Isso. exercício. Aquela fissura com o corpo. Entendi, Nath. E para essas pessoas, qual seria o caminho também? Porque você atende elas também. Se elas vierem com essa queixa de que eu não consigo flexibilizar, você também atende essas pessoas? Como é que funciona? Sim, claro. Aí a gente tenta do outro lado. Então, trazer uns alimentos saudáveis mais saborosos. Então, por exemplo, um mingau com banana e canela é super saudável, mas é mais gostoso. Então, começar a trazer frutas mais compostas. Então, manga com uva. A gente tenta ir por outro lado, uma pasta de amendoim. Perfeito. Então, olha só que interessante, né? Realmente, o reflexo do que a pessoa coloca no prato também pode estar denunciando a qualidade da mentalidade dela, Com das certeza. questões emocionais dela, Com né? certeza. Então, muitas vezes a gente come por frustração, por medo, por ansiedade, por rigidez, né? Uma pessoa que precisa atingir a perfeição em tudo, possivelmente ela também tende a seguir esse padrão na dieta e não abre espaço para o desfrute, para a alegria. E aí é uma pessoa que, por mais que esteja saudável a nível de exame, pode não estar sim. saudável psicologicamente. E existe um trabalho que soma todas essas forças multidisciplinar?
Ah, sim, com certeza. Eu falo muito com meus pacientes, eu sempre pergunto exame de sangue, porque às vezes a pessoa esteticamente ela tá ok, mas às vezes pode ter uma deficiência de vitamina B12, vitamina D, porque se priva de comer alguns alimentos, por exemplo, carne vermelha é fonte de vários minerais e vitaminas. E aí essa questão de, não como carne vermelha, só peixe, vai estar faltando esses. Então, tem que sempre estar fazendo consulta com endocrinologista. Eu gosto muito de ver exames. Eu também falo para eles, passem um gastro. Se você tem um inchaço abdominal que não está passando, tem que ir ver. Porque a alimentação a gente vai até um limite, depois precisa desse acompanhamento. Excelente, Nath. Falar que a alimentação só vai até um limite. E quando saber que a alimentação atingiu o seu limite? Como que o pessoal de casa pode saber se ele está precisando de um endócrino ou de um nutricionista? Bom, o primeiro passo é você tentar realmente colocar em ordem sua alimentação. Tá. Às vezes, as pessoas ficam muito confusas, mas por quê? Não organizou. Então, eu falo para os meus pacientes, para você saber se você está com um problema de, por exemplo, inchaço, você precisa tomar água certinho, porque como a gente vai saber? Então, precisa tomar água certinho, comer certinho, aí a gente já começa a excluir. Se tudo isso não ajudou, aí a gente vai para o gastro. Então, para quem está em casa e ainda não passou com uma Nutri e está pensando, então passa, organiza a alimentação. Se não melhorou, a gente vai para o endocrinologista. Mas claro que o ideal é você ir para uma consulta de Nutri já com os exames de sangue em mãos. Se não tiver, não tem problema. Entendi. E além dos exames, o que mais você faz nas suas consultas? Tá, eu faço na consulta presencial, eu faço a bioimpedância, a análise de circunferências e também faço as fotos de antes e depois para a pessoa ver o progresso dela. Nossa, é muito legal essa parte, né? Da gente comparar o quanto evoluímos. E, Sim. Nath, te agradeço. Muito obrigada Gabi. por você estar aqui, nos ajudar o pessoal de casa. E deixa a sua mensagem para quem precisar te procurar. Quer deixar novamente seu Instagram? Quero. Então, meu Instagram é gasparini.nutri. Lá você vai encontrar uma nutrição mais adequada e mais atenciosa para você. Muito obrigada. Obrigada, Nath. Obrigada, Gabi.